Janela do Céu. Estamos de volta com o nosso programa Janela do Céu e hoje a convidada é a nossa irmã Aline de Fátima Ribeiro, de São Roque, São Paulo, que estava compartilhando conosco, né, sobre a sua vida, sobre essa experiência. Ela é paulista, foi para o sul, Rio Grande do Sul, né, Novo Hamburgo é no Rio Grande do Sul, conheceu a palavra do Senhor e agora está de volta, né, conosco. E agora era sobre isso que eu gostaria de perguntar. Como foi esse retorno, né, para cá e como está sendo as tuas experiências agora nessa novidade de Deus? Amém. Então ali em Novo Hamburgo eu fiquei um tempo, né, e depois ainda fui para Porto Alegre, né. O Senhor ainda me oportunizou de ficar ali 2 anos, né, congregando para ter ali a comunhão do corpo, né. E todo esse processo foi muito importante. E agora de volta, assim, tem 2 meses que estamos de volta, assim, eu sinto que o trabalhar do Senhor se intensificou, né? Porque eu sou uma pessoa muito agitada, assim, naturalmente, de querer fazer muitas coisas, então sempre ia muito à frente do Senhor, né? Em Porto Alegre era muito agitado, porque ela tinha igreja, os grupos, e agora o Senhor me colocou num local, né, em que, pela fé, né, eu creio que nós somos a igreja ali do Senhor Jesus Cristo em São Roque, através do nosso grupo familiar, né, e aos domingos, então, que o Senhor permite, né, essa comunhão aqui, né, em Barueri. E o Senhor, Ele tá nos levando, assim, à total dependência dEle, né? Porque é pela fé, né? Eu olho ali pra cidade, olho pra mim, assim, e tenho falado pro Senhor, é pela fé, Senhor, porque não me vejo capacitada, né? Mas eu creio que o Senhor tem um propósito com aquela cidade, né? Por isso que eu estou ali, né? Eu tentei de todas as maneiras vir morar por aqui, por Barueri, tentei manipular a situação, meu esposo, né? Vamos para Barueri, que lá já tem igreja, né? E ele, bem novo convertido, falou para mim: pois é, a gente tem que ir para São Roque, que lá não tem a igreja, né? E aquilo me constrangeu muito, porque eu falei assim, poxa, né? Ele recebeu no coração o entendimento, né, que é lá em São Roque que o Senhor nos quer, né, e tá no início, né, estamos ali perseverando no grupo, né, às vezes o Senhor permite que alguns irmãos daqui vá compartilhar, eu tenho convidado, conhecido as pessoas, entregado material, né, mas a gente continua ali perseverando, porque agora, assim, o trabalhar intenso, assim, eu vejo o Senhor me levando à dependência dEle, né? Muito, muito sanguínea, muito, sabe, precipitada, assim, né? E agora eu vejo, assim, que o Senhor começa, então, a gerar. Eu sinto dentro de mim o equilíbrio, né? Porque o equilíbrio somente o Espírito, né, pode gerar esse equilíbrio. Uma pessoa assim que é tão agitada, ficar no equilíbrio para o Senhor possa usar, né, na dependência, né. E é uma bênção, assim, né, porque teve a conversão do meu esposo também. Então, quando nós viemos para cá, em Porto Alegre foi muito rápido. Em 3 meses ele se batizou, nós nos casamos, né, na igreja, e então, assim, o Senhor preparou lá todas as coisas para que aqui, assim, né, fosse dado sequência, né, e nós estamos perseverando ali em São Roque. E como foi essa conversão? Porque primeiro veio você, né? Sim. E aí depois tu foi falando para ele, como é que foi? Na verdade, acredito, assim, que tinha muitas coisas, assim, em mim que precisava ser trabalhada. O Senhor me chamou primeiro, né, porque o meu marido, ele já foi muito quebrado no mundo, assim, né, então ele era já uma pessoa, assim, mais tranquila, mais calma, né, então o Senhor, quando chamou, né, eu comecei a compartilhar com ele, comprar material e dar o devocional, né, e teve uma época que ele não aceitava, assim, que ele achava assim, tá muito fanática, né, então colocava ali a coletânea apostólica para tocar, né,
E ele ficava, assim, por muitas vezes ficava muito bravo, assim, né? De noite eu colocava ali o radinho do lado da cama, né? E tocava ali a noite inteira, porque uma irmã me disse assim, irmã, mesmo quando a gente tá dormindo, o espírito da gente não dorme, recebe. E é muito maravilhoso, porque eu tinha a sensação, assim, acordava muito cheia, assim, né? Com tudo aquilo que eu ouvia. Mas uma época, assim, então ele começou a se irritar, né? Ele falou assim, olha, eu não aguento mais ouvir esse Sérgio falar. E eu falei, que Sérgio, né? Ele, o apóstolo, é de noite, eu não aguento mais, né? Mas na época eu não tinha ainda sabedoria, né? Então eu tava muito pela força do meu braço, né? Então eu vou colocar assim, né? Então desafiava assim e não, eu vou colocar, né? Não, e aí ele até ia para os cultos comigo no domingo, ele parou de ir, né? Porque daí eu tava fazendo da maneira errada, né? Não é por força e por violência, né? E uma época, então, eu creio que o Senhor, assim, permitiu, assim, ele se endureceu de uma maneira, assim, que para mim foi de muito sofrimento, né? E aí eu compartilhava com os irmãos, né? Só chorava, né? E aí um irmão falou para minha irmã, a hora que tu estiver na tua posição, o teu esposo vem, né? Aquilo doeu, mas era real, né? Que não era por força e por violência, né? Compartilhava do batismo, né? Porque eu sentia que através do batismo muitas coisas iam se dar na vida dele, né? E ele não aceitava, ele falava, não estou preparado, né? As pessoas dizem isso, né? Porque as pessoas têm um engano que para se batizar tu tem que santificar primeiro. E é exatamente o contrário, né? Vem como tá, vem doente, vem sujo, que o Senhor vai te limpar, vai te limpando aos poucos, né? Então eu compartilhava ali com ele, né? Aqui não diz que tu tem que estar preparado, né? Diz que se tu crer e for batizado, tu será salvo, né? Não, mas eu não quero. Ele tinha um engano que, vou me batizar, o pastor vai começar a pegar no meu pé, essas coisas assim, né, que realmente acontecem em outros lugares, né. Então eu fui sempre muito assim insistente. Numa época eu comecei a orar. Falei, eu vou orar, não tenho mais o que fazer, né. Compartilhava também com ele do matrimônio, ele falava, mas a gente já tá 10 anos casado, tu quer mais o quê, né, uma aliança não vai mudar em nada. E eu compartilhava, então, sobre a necessidade da bênção do Senhor, né? Que nós tínhamos essa brecha, né? E através disso, assim, os demônios tinham legalidade, né? Para entrar e fazer bagunça, né? Nosso casamento estava totalmente destruído, né? Eu acho que, por vezes, tanto ele como eu pensamos em desistir, assim. Nós brigávamos, assim, nós chegamos a nos ofender muito, assim, né? Dele falar assim, eu não quero mais ficar contigo, tu é louca, né? E eu também, mesmo depois estando na igreja, né? Porque daí a gente também não tem tanto entendimento e acaba se irando, assim. Então, por muitas vezes ele me disse assim, né? O que adianta ir na igreja, né? E aquilo doía, assim, né? E eu falava assim, eu não tinha humildade para me calar, né? Então eu falava assim, eu vou porque eu preciso mesmo, porque eu sou uma louca, né? Sempre reconhecia, assim, nunca falei, não, eu vou porque, não, porque agora eu sou santa. Não, eu tive realidade, assim, o Senhor me mostrou, né? Algo que eu acho muito maravilhoso é tu ser acolhida na igreja do Senhor Jesus Cristo como tu tá, né? Vem como tu tá. Porque eu lembro que na época eu fui conversar com o pastor e falei, pastor, olha, eu vou vir, mas eu vou já dizer assim, eu bebo, eu fumo, gosto de pros pagode, né? Irmã, vem como tá, não. Isso não te impede de servir ao Senhor, né? Então, assim, naquele momento, assim, a sabedoria do Senhor sobre a vida daquelas pessoas, de me acolher como estava, né? Porque nas outras igrejas que eu frequentava, então, assim, tava andando na rua, tava com o cigarro na mão, e vi um irmão, só faltava queimar o cigarro, assim, né? Pra esconder, né? Tinha isso, assim. Depois o senhor foi mostrando, assim, que eu não tinha que esconder do meu irmão, né? Mas eu tinha que pedir pro Senhor, né? E foi maravilhoso, assim, porque o Senhor libertou desses, sabe, desses pecados, assim, de um que a gente achava tão impossível, né? Eu, através de um jejum, o Senhor me libertou do cigarro, né? Coisa que eu achava impossível, né? E aí, assim, eu tinha um engano que, assim, quando eu parar de fumar, parar de ir pros pagode, parar de beber tanto como eu bebo, eu tô pronta. E aí o Senhor, então, amém, né? Vou te libertar para te mostrar que é muito mais que isso, né? A obra do Senhor, ela é interna, né?
E aí, assim, ela tá se dando até hoje. Então, esse processo com meu marido foi de muita oração depois, assim, porque eu vi que, né, então eu ia me aconselhar, os irmãos falavam, irmã, tem que orar, não adianta tu dizer, porque daí ele tava pegando raiva, né, da igreja, dos materiais, assim, ele não tava aceitando, né. Então, eu comecei a orar, e outros irmãos, então, começaram a compartilhar com ele sobre o batismo, até que um dia ele falou, não, eu aceito me batizar. Mas era inverno, ele falou, mas no verão, porque tá muito frio, né? E eu fiquei com aquilo, amém, né? E aí um dia fez um sol bonito em Porto Alegre, assim, tava terminando o inverno, aquele sol. Eu falei pra ele, hoje dá pra você se batizar? Aí ele olhou e falou, ah, não sei. Eu falei, tu disse que era por causa do inverno? Hoje tá calor. Ah, eu aceito. Aí liguei pro irmão imediatamente, assim, já preparei todas as coisas dele e fui pro culto, né? Que depois do culto, então, ele se batizou. E aí foi algo, assim, grandioso, assim, né? Porque depois do batismo dele, assim, né? Muitas coisas o Senhor tem feito aí no processo ainda, né? Às vezes ele tá ali, né, desanimado, porque daí, assim, tem um engano. Ah, eu vou pro Senhor, vai ser tudo maravilha, né? Muito pelo contrário, né? Depois que nós resolvemos, assim, dentro de nós, assim, não, Senhor, pela misericórdia nós queremos, né? Te servir e te seguir, né? As lutas, assim, só têm aumentado, né? Muita tribulação e às vezes também muita disciplina, muita correção do Senhor, né? Porque o Senhor precisa, né? Essa é a maior prova, né? Que quando nós aceitamos Jesus e somos batizados, a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, né? Passamos a ser de criatura filhos de Deus. Então, quando nós somos filhos, Deus tem todo o direito, né, de trabalhar no nosso coração, de nos disciplinar, de nos corrigir, mas como diz lá na palavra do Senhor, que toda correção, né, da parte de Deus, aquilo ali é para um bem. Como nós corrigimos os nossos filhos, né? Você não vai corrigir um filho que está perfeito, né? Um filho que está fazendo tudo certinho, que está obediente, que está fazendo todas as coisas corretas, nós não vamos corrigir, mas quando nós precisamos dessa correção porque somos filhos de Deus, né? Porque é necessário. Então, todo esse trabalhar, todo esse sofrimento, todas as tribulações que nós passamos, é porque Deus precisa, Deus enxerga, né? Nós que não vemos, mas Deus enxerga no nosso interior muitas coisas a serem transformadas, a serem trabalhadas, e esse compartilhar, né, da irmã a respeito do marido, eu creio que muitas pessoas passam por isso, né? E não só nesse sentido, mas logo que a gente recebe o Senhor, a gente quer que tudo mude, que os nossos familiares também aceitem, né? E aí a gente começa a agir por nós mesmos, né? Eu vi vários irmãos compartilhando também que colocavam um CD de propósito, porque a pessoa precisava se batizar, então vamos botar um CD de batismo para a pessoa ouvir, né? Para ver se aquilo... Mas como diz na palavra, não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito do Senhor, né? Por Deus que vai fazendo. E a nossa grande arma mesmo é a oração, né? É o Horácio, porque naquele momento que eu coloco em oração, eu estou me humilhando para Deus. E aquele ato já configura que eu não posso fazer nada, né? Mas que Cristo é que vai agir, é que vai fazer, né? Claro que nós temos que dar acesso a essas pessoas ao material, à palavra, mas não com imposição, né? Acho que todos nós erramos nisso, né? No nosso início com Deus, nos falta um pouco da sabedoria, do Espírito, para nós conseguirmos agir. Então, eu gostaria que a irmã compartilhasse uma palavra ou desse algum recado para o encerramento do nosso programa. Amém. Tem uma palavra, assim, que é muito, assim, que toca, assim, né, todas as palavras, mas ali em Salmo 40, né, eu me lembro, assim, que por muitas vezes eu orei esse versículo, assim, chorei muito, assim, né, porque me via nessas condições, assim, né. Então, ali diz assim, né? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, assim, né?
Então, esse salmo, assim, ele fala muito do processo que se deu e que está se dando, assim, né? É maravilhoso, assim, ver que hoje, né, muitas coisas, assim, muitas atitudes, muitos procedimentos que eu tinha, já não tenho mais, né? Hoje eu sinto nojo, né, das coisas que eu fazia, assim, nojo de mim, assim, né? Quando algum pensamento quer voltar, né? Eu sinto nojo, repúdio, porque todas aquelas coisas estavam me levando à destruição, a mim e da minha família, do meu filho, né? Então, assim, eu quero compartilhar que a palavra do Senhor, ela é poderosa, assim, né? Para transformar, né? Para restaurar, né? E eu fico muito feliz, assim, né? Peço todos os dias pro Senhor, assim, né? Que nos ajude a prosseguir, assim, que dê perseverança nos nossos corações, assim, que coloque dentro de nós o verdadeiro amor pela obra dele, né? Porque tu não tem como fingir com o Senhor, assim, né? Fingir de servir ao Senhor, né? Essa palavra, ela nos expõe, né? E aí nos leva, porque ela tem uma luz, né, muito forte. E quando a palavra nos expõe, né, a gente tem duas opções, né? Ou se arrepender, né? Ou se rebelar contra o Senhor, né? Às vezes a gente acha que é contra as pessoas, mas é contra o Senhor, né? Então eu agradeço ao Senhor, assim, pelas oportunidades, pelas experiências que têm sido, assim, muito, muito intensas mesmo, assim. Às vezes em meio a muito sofrimento, né? Eu digo, sou uma pessoa de um temperamento muito forte, então o trabalhar do Senhor na minha vida sempre é muito forte, assim, são coisas fortes que acontecem, assim, porque se for muito, né, muito leve, não vai ter muito resultado, né? Então, eu agradeço a Deus, né, pela salvação, né, e peço que continue se dando, né, esse processo, né? Agradeço ao Senhor, né, pela oportunidade de estar aqui nesta casa, né? Eu me sinto privilegiada, né? Que dentre tantas pessoas, assim, o Senhor escolheu a mim, assim, né? Para estar, né? Verdadeiramente, assim, vivendo essa palavra que é tão pura, essa mesa que é pura, assim. Agradeço os irmãos, assim, pela comunhão, né? O Senhor nos coloca no convívio de irmãos, assim, que a gente tem, sim, que copiar, né? A gente diz copiar, assim, porque são irmãos, assim, que têm testemunho de vida com o Senhor, né? Então, o Senhor me oportunizou e tem me oportunizado a conviver com irmãos, assim, em que a gente olha e vê o testemunho de Cristo, né? E eu peço ao Senhor que eu seja, né, a expressão do Senhor, né? Ali em São Roque, eu e a minha família, né? Que através de nós, a obra do Senhor, assim, possa se iniciar naquela, já se iniciou, mas que possa avançar naquela cidade. Amém. Amém. Então agradeço a tua presença, né, de estar aqui conosco, compartilhando, e que realmente o Senhor firme lá tudo que Ele deseja fazer com vocês, né, naquela cidade. Nós ficamos por aqui e fica a dica, né, do Salmo 40, que você possa estar lendo até o final, é muito interessante, é maravilhoso esse salmo e nos ajuda, assim, a tocar a Deus, né, a deixar o Senhor operar nos nossos corações. Então nós ficamos por aqui e até a nossa próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.